Ô, pastor, misericórdia. Me peça tudo, menos isso. Irmão, quer deixar o Marcelo nervoso? Eu falei, Deus, ele é muito bonzinho. Não tem disciplina para ele. Se mandar ele escrever o Salmo 119, ele escreve. Se mandar ele carpir, ele carpir. Ele é servo, irmão. Ele era servo que Deus. E às vezes eu queria colocar ele na prova, porque Deus faz isso, viu, irmão? Às vezes Deus levanta alguém para te colocar na prova para ver o que tem dentro do teu coração. Se tem murmuração, se tem rebeldia. Não é assim que acontece? E eu descobri uma maneira de colocar o Marcelo na prova, né, Marcelo? Eu disse assim, hoje você não vai poder ligar para sua esposa, irmão. Pense no camarada endemoniado. Eu vou embora daqui, pastor, não vou mais ficar aqui. Eu aguento assim porque Deus vai te abençoar. E foi um dos melhores obreiros que nós tivemos aqui. Eu louvo a Deus pela vida do Marcelo. Também vi o Davi aqui. Cadê o Davi? Davi, meu companheiro, te amo, viu? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bastante gente que nós estamos revendo aqui, cuidando. Nosso querido irmão, trombeta. Queria ter uma voz como a tua, viu? Para pregar. Eu pareço que ela tá com a cara rachada, né? E o homem de Deus ali parece o Neilton Costa pregando a trombeta de Deus. Irmão Nilson. Irmão Nilson foi companheiro também. Chegou com a sacolinha mesmo, irmão. Chegou arrebentado na casa de recuperação. E hoje é um pastor, um homem de Deus. Mas, como nós dizíamos no passado, tem chorumelos. Salmo de número 126. Irmãos, esses salmos, eu quero ser bem breve, o sol já está raiando, o dia já está amanhecendo. Existem alguns salmos na Bíblia. E a partir do salmo de número 120, ao salmo de número 134, diga comigo, 120, ao 134, se você olhar na sua Bíblia, eu não sei qual é a sua versão, mas algumas versões dizem assim, cântico de romagem, ou cântico dos degraus, ou dos degraus. Talvez você tenha lido isso algumas vezes, mas você nunca entendeu. Quem foi católico sabe o que é romagem, o que é romaria. Aquelas pessoas saem caminhando juntas num só propósito, segurando velas. E é mais ou menos isso que acontecia em Israel. Durante 3 vezes no ano, toda Israel saía da onde estava, em romaria a Jerusalém. Aleluia! Para consagrar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor, para entregar ao seu melhor, para a expiação do pecado de toda a nação de Israel, segundo o mandado do grande e poderoso Deus. Mas quando chegava no templo, na entrada do templo, havia uma escadaria muito grande, e cada degrau simbolizava um salmo. Quando o levita, ele subia um degrau, ele tinha que cantar o salmo de número 120. Quando ele subia o segundo degrau, ele cantava, ele parava e ele cantava o salmo de número 121. Ele subia o terceiro degrau e ele então cantava ao Senhor o salmo de número 122. E assim até o salmo de número 134. Glória a Deus. Isso me ensina algo muito poderoso. Maravilha, Jesus. Porque tanta gente hoje quer chegar diante de Deus de qualquer maneira. Acha que Deus é um depósito de coisas ruins. Quer chegar diante de Deus de qualquer maneira. Não quer adorar, não quer louvar, não quer agradecer, só murmura, só questiona. E quando é para pedir, abre um bocão grandão e diz, Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito. E tem gente que até põe Deus na parede dizendo, se o Senhor não fizer dessa altinha, se o Senhor não resolver o meu problema dessa maneira ou de outra, eu vou abandonar tudo, como se Deus pudesse ser colocado na parede. Meu Deus. O povo de Israel era um povo separado e escolhido por Deus. E quando eles chegavam próximos do Senhor,
A Bíblia diz que eles não chegavam de qualquer maneira. Existiam os degraus. E quando se chegava no 6º degrau, eles então cantavam o cântico de número 126. O Salmo de número 126 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Aqui fala a história de um povo que ficou no cativeiro. Aqui fala a história de um povo que ficou escravizado. E agora, quando eles se encontravam livres, podendo entrar no templo, podendo adorar o Senhor, eles fazem então a menção: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Para nós retrocedermos um pouco essa história, então foi levantado um rei babilônico chamado Nabucodonosor, 565 anos antes de Cristo. Nabucodonosor destrói tudo, rouba o ouro, escraviza o povo judeu, destrói tudo, queima o templo, destrói os muros, destrói a cidade, arrasa com a história, com a honra do povo de Israel. E a Bíblia narra que o povo de Israel é um povo separado por Deus. Aleluia. O povo de Israel é um povo escolhido, assim como eu e você agora. Aleluia a Deus. E na nova aliança somos um povo separado, escolhido, propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que aquele que toca em mim, ou tenta tocar em você, toca na menina dos olhos de Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã. Eu quero questionar algo no teu coração. Por que é que Deus então vê Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e a Babilônia era um reino onde se adorava todos os tipos de demônios, adorava todos os tipos de deuses com D minúsculo que você possa imaginar. A Babilônia afrontou, pegou os tesouros que existiam no santuário de Deus, sagrado e consagrado ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e leva para a Babilônia para a adoração e para a entrega de deuses pagãos, numa grande afronta ao povo de Deus. Mas diante de tudo isso, não obstante a tudo isso, Deus permite toda esta vergonha. Deus permite que o seu povo seja envergonhado. E eu quero te fazer uma pergunta: por que Deus permite que o seu povo passe por tudo isso? Aleluia. O apóstolo Paulo escreve que tudo aquilo que o homem semeia, tudo aquilo que o homem semear, ele vai é imutável. Não tem como mudar. Deus não faz vistas grossas. Deus não abre exceção. A sua palavra, ela tem que se cumprir de qualquer maneira. E em 2 Crônicas, no capítulo de número 36, na lei Torá, na Torá sagrada dos judeus, está escrito que um homem deveria trabalhar até o 6º ano. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, o 4º ano, o 5º ano, ele arava, ele afofava a terra, ele cultivava, ele lançava semente, ele produzia. Mas quando chegava no 7º ano, Deus dizia assim: é para deixar a terra descansar. Não é mais para plantar, não é mais para arar, não é mais para fofar, não é mais para trabalhar na terra, é para descansar. E Deus era tão poderoso, Deus é poderoso, e Deus abençoava tanto o povo de Israel, que quando chegava no 6º ano, Deus dava a colheita dobrada. Deus dobrava tudo, porque sabia que no 7º ano não podia trabalhar. Por que, pastor? Não questione o porquê. Não questione. Apenas obedeça. Eu estava vindo no carro, dentro do carro, conversando com a missionária Cláudia, minha sogra, e com a missionária Érica, e eu comecei a lembrar a trajetória, pastor Eduardo. O caminho, como está bonito, como construiu uma casa aqui, como construiu. Eu fiquei 2 anos dentro dessa casa de recuperação.
E do caminho me lembrava todos os dias. Eu saía ainda como aluno, ainda como interno, eu saía com uma carriola, aquelas carrinhos de pedreiro, para buscar comida. Mas não era comida para nós comermos, era comida para o porco, irmãos. Porque quando nós chegávamos tinha arroz e feijão. À tarde, Marcelo, era fubá, água sem açúcar, irmão. Porque era uma minisquência de açúcar nesse lugar que só Jesus. Parecia que o cozinheiro guardava açúcar só para ele. Não é problema, não é culpa do cozinheiro, irmão. É que não tinha açúcar. Então ele organizava e colocava ali bem pouquinho e a gente comia aquele fubá. E eu voltava e eu dizia à minha sogra, a missionária Cláudia, a distância é maior do que 5 quilômetros. Quando não vinha carregando água nas costas. Porque o pastor Eduardo sabe que a água daqui não dava para beber. Tinha que fechar o nariz. Lembra, Eduardo? Tinha que encher um copo de água que vinha debaixo da terra ali do poço. Tinha que... Por quem falou limão aí? Acertou. Acertou ou não acertou, Eduardo? Acertou quando tinha limão, né? Nós víamos ali no vizinho, esqueci o nome dele. Seu Vantuí. E nós roubávamos nós. Quem que roubou? Foi Daniel. Nós pedíamos, irmãos, alguns limões e ele entregava. Nós pingávamos na água, irmãos. Ó. Era assim. Era pinga não, viu, irmão? Meu irmão já fazendo assim, ó. Cachaça não. Era água, irmãos. Eu dizia à minha sogra assim, como Deus mudou a minha vida. E sabe o que nós conversamos? Eu nunca murmurei. Nunca reclamei. Aleluia. Nunca disse, Senhor, por quê? E os líderes que estavam sobre mim não eram bonzinhos como os líderes de hoje, não. Nós não tínhamos um Eliezer, um Edinho, que conhecia a palavra, que orava, que ajudava. Nós não tínhamos um obreiro. Irmãos, eram homens ruins. Eram homens que escravizavam a gente no trabalho, na enxada, cavando buraco, limpando fossa, limpando vala, colocando a mão em todo tipo de coisa suja para desentupir. E os irmãos sabem o que é que eu estou falando? Uma vez nós fomos tirar um pedaço do telhado, caiu um monte de maço de cigarro no quarto dos obreiros. A situação aqui estava tão difícil. O pecado estava imperando de uma forma tão ruim, irmão. Mas ainda assim, quando eles mandavam, eu obedecia. Ainda eles em pecado, fazendo aquilo que desagradava a Deus, quando eles determinavam, eu era servo, obedecia. E tudo isso hoje Deus tem falado no meu coração. Sabe por que eu tenho te abençoado? Sabe por que hoje eu tenho exaltado a tua cabeça? Porque você aceitou o tempo, você obedeceu, e quem obedece é honrado por Deus. Quem obedece é honrado por Deus. Quando a casa de recuperação ia fechar, o pastor que estava aqui nesse lugar fechou, levou todos os alunos embora. Chegamos lá em Mongaguá, ele veio no outro dia de manhã tremendo e disse assim, o Birajara, eu não posso fechar a casa. Eu disse, por que, pastor? Porque eu fui no monte nessa madrugada e Deus me disse, usando um vaso que eu não conheço, que não sabe que eu tenho casa de recuperação, que não conhece aquele lugar, que se eu fechasse aquele lugar ele iria me matar. Deus iria tirar minha vida se eu fechasse aquela porta, mas eu não tenho ninguém para ir para lá. Eu não posso ir para lá, eu não tenho tempo, eu já estou com essa outra casa de recuperação. Sabe de uma coisa? Eu vou mandar você para lá. Eu olhei para trás e disse, quem? Quem? 3 meses, irmãos, ainda fedendo a crack, fedendo a cocaína.
Quando ia jogar bola, transpirava, saía caminha 51, velho, pingando cachaça do suor. E ele disse, você disse eu. Ele disse, Deus falou que é contigo, irmão. Aleluia. Quando Deus falar que é contigo, não questiona. Quando Deus falar que é você, é Ele que vai te capacitar. E nós assumimos esse lugar, mas não tinha nada disso aqui. As irmãs, quando chegavam para trazer o enterro, tinha que pegar a irmã no colo. Verdade, irmão? Tinha que pegar a irmã no colo e trazer até a entrada do chalé, porque o barro vinha até aqui, ó. Não tinha nada, irmão. Não tinha campo de futebol, né, Daniel? A única terapia que o Daniel gostava de fazer é colocar a terra no campo de futebol. Sabe por quê? Porque ele depois ia jogar. Deixava estar jogando, né? Até hoje. Irmãos, eu fiquei 2 anos. 2 anos. A Bíblia diz que Deus entregou o seu povo para ser escravizado por um povo pagão. O apóstolo Paulo diz assim, tudo que o homem semear, ele vai colher. Gananciosos, desobedientes, rebeldes, disseram, nós vamos deixar a terra no 7º dia sem trabalhar? Não, vamos cultivá-la e ganhar ainda mais. Tem gente que quer ganhar e não respeita a lei de Deus. Ô, papai. Eu estava trabalhando uma vez numa empresa, irmãos, e o diretor ligou lá para baixo, onde eu atendi o telefone. E a secretária disse assim, olha, querem falar com o doutor Marcos, que era o presidente da época, diretor da empresa. E eu sabia que ele estava. E ele mandou um comunicado, disse assim, fala que eu não estou. E a secretária passou, jogou no meu colo o problema e disse assim, olha, o diretor disse que é para você dizer que ele não está. Eu peguei o telefone, quando eu peguei o telefone, olha aí o que Deus já falou hoje. O Senhor me disse assim, não troca, não venda. Não entrega. Ah, Jesus querido, é tão difícil ser crente. Jesus disse que a porta é estreita. Jesus disse que o rico é mais fácil entrar um camelo no buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Sabe por quê? O rico quer passar por cima de tudo, acha que o dinheiro compra tudo. E no reino de Deus não é assim. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Eu peguei o telefone e o Senhor disse, você vai me trair? Eu disse, não, Senhor, o doutor está aqui, só que ele não quer atender. Ele ligou, ele disse assim, tu está maluco, rapaz? Eu disse, eu estou maluco não, sou fiel a Deus. Eu não vou mentir. Ele me chamou e disse assim, olha, nós estamos precisando de um cargo de supervisão na área aqui da cobrança e nós não temos ninguém. Você gostaria? Eu disse, eu me mandar embora? Sabe por quê? Em quem é fiel a Deus. Aleluia! Quem não é fiel a Deus, irmão, não foi para cuidar do que é teu, não. Se não for fiel a Deus, não dê nada teu para ele cuidar. Se ele não é fiel a Deus, ele vai ser fiel a você? Esquece. O povo de Israel foi infiel, irmão. E Deus contou os anos de infidelidade. 1 ano sabático, 2 anos sabático, 3 anos sabático, 4 anos sabático, 5, deu 70 anos. Quando completou 70 anos, Deus disse, agora eu vou disciplinar o meu povo. 70 anos eles vão ficar no cativeiro, porque não respeitaram 70 anos sabáticos que eu determinei. Quando eu estava na casa de recuperação, você Eduardo, escute isso. Eu via todo mundo entrando, a mãe chegando. Ai, meu filho, amado, vamos embora. Ai, teu carro está lá, tua moto está lá, vamos, eu te amo. E a minha mãe não via, não tinha pai, 15 anos de rua, mendigo miserável, 5 cidades querendo acabar com a minha vida, os traficantes querendo me engolir, todas as portas fechadas. Passou 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 ano. 1 ano e meio. Eu disse, Deus, porque todo mundo que entra é abençoado.
Por que todo mundo que chega, a coisa acontece logo? E comigo tem que ser tão difícil. Sabe o que Deus me disse? A tua disciplina é maior do que a deles. Porque eu te chamei, você tinha 14 anos. E você nunca quis ouvir a minha voz. Você nunca quis atender o meu chamado. Eu te livrei da norte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Mas todas as vezes que você se livrava, você virava as costas para mim e me negava, me traía e se esquecia que eu era o seu Deus. Agora tu vai aprender como é bom me servir no deserto. Como é bom me servir no meio do nada. Deus. Eu disse amém, Senhor. Se tu queres que assim seja, assim será. Assim aconteceu com o povo de Israel. Oh, Rei da Glória. Anos cativos dentro de uma terra onde eles eram humilhados, envergonhados, trabalhavam de graça, de dia, de noite, de dia, de noite. Talvez o teu cativeiro esteja assim. Talvez você esteja dessa maneira. Mas hoje eu quero te dizer que Deus te dá uma estratégia para sair do cativeiro. Hoje o sol já está nascendo. Você está aqui a madrugada toda. Mas saiba de uma coisa. Não vai ser eu estou com sono. Daqui a pouco tem escola dominical. À noite eu tenho 2 igrejas para pastorear. Sou pastor da igreja Filadélfia, Assembleia de Deus Filadélfia do Parque das Bandeiras. Sou pastor da igreja Assembleia de Deus Filadélfia do Maitá. Temos 2 compromissos, o dia é cheio, tem um monte de compromisso. Eu vou tentar dormir um pouco. A minha filha daqui a pouco acorda e está batendo na minha cabeça. E eu sei que eu não vou dormir, mas eu sei de uma coisa: valeu a pena essa madrugada. E Deus começa a mover as águas. Deus, 70 anos, Deus disse: acabou a disciplina. Ó, cuidado. Eu peco e peço perdão. Eu peco e Deus me perdoa. Eu peco, Deus perdoa, mas tem disciplina, viu? A disciplina de Deus talvez você não entenda, viu? Por que eu não saio disso? Acontece com todo mundo recebe, todo mundo ganha, e comigo é diferente. Cuidado. O apóstolo Paulo diz assim: tudo que o homem semear, ele vai colher. O homem escravizado e Deus começa a mover as águas. Isaías, capítulo de número 45, um homem chamado Ciro, o Medo-Persa, ele entra pelo leito do rio. A Babilônia era intransponível. Diga comigo: intransponível. Não tinha como entrar na Babilônia. Não tinha como abater Nabucodonosor. Mas então Deus lhe dá uma estratégia a um homem pagão, a um homem que não servia a Deus. Tudo por causa do seu povo. Quem está entendendo faz assim. Presta atenção aqui. Nós já vamos terminar, nós já vamos embora para os nossos lares, abençoados com a palavra do Senhor. Então eles cavam, pegam a veia do rio, entram dentro da Babilônia e dominam aquele lugar que antigamente ou outrora era intransponível. Aquele homem chamado Ciro, ele recebe uma estratégia de Deus para acabar com a fortaleza de Nabucodonosor. Quando ele assume, a Bíblia chama Ciro de ungido. Ungido é Machia. Machia é o mesmo nome usado para Jesus, o Messias. Mas como pode um ungido não ser crente, não ser judeu, não ter aceitado a palavra, ser um homem pagão que adorava outros deuses? Como pode Deus ter escolhido? Eu quero te dizer algo hoje muito importante. Se Deus quiser usar uma macumbeira para te abençoar, Ele usa. Se Deus quiser usar o feiticeiro, Ele usa. Se Deus quiser usar o ímpio para abrir
boca para você usa. Deus então levanta um homem ímpio que não servia para ser servo de Deus, para ajudar o seu povo. E quando chega no sexto degrau, então o povo começa a cantar. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. A primeira coisa que Deus faz, a primeira coisa que Deus realiza, e a primeira coisa que Deus vai fazer hoje, nesta manhã, na minha vida e na tua vida, é restauração dos sonhos. Aleluia. Olha, um homem nasce na Babilônia, descendente de judeu, nunca pisou os pés de Jerusalém. 70 anos de cativeiro, a sua mãe havia gerado ele já na Babilônia. E todos os dias ele sonha com a liberdade. Um dia ele sonha de uma forma mais real e diz à sua esposa assim: olha, mulher, eu sonhei que Deus estava nos libertando e que nós poderíamos voltar para Jerusalém. A mulher olha para ele e diz assim: loucura, nós já estamos aqui há 70 anos, Deus não vai ouvir a nossa oração. E quando ele vai para servir de escravo nas minas da Babilônia, para ser humilhado, para ser chicoteado, para servir de verme naquele lugar, o capataz do grande imperador da Babilônia põe a mão no peito dele e diz: sim, hoje você não trabalha, volta para a tua casa. Ele olha para o lado, ele olha para o outro, não tem nenhum escravo judeu trabalhando, e ele não consegue entender. Ele pergunta para o capataz: por que nós não vamos trabalhar hoje? É folga? Não. O homem diz: o rei soltou um decreto. Vocês estão livres. Deus dá um sonho para Ciro. E de madrugada, quando ele sonha, Deus diz assim: solta o meu povo. Solta o meu povo. Liberta o meu povo, porque a disciplina acabou. O tempo de sofrimento acabou. Eu quero te dizer nesta madrugada, no início desta manhã, que Deus vai determinar o teu sofrimento hoje. Hoje Deus vai mudar. Aleluia! E aí, Eita! a nossa boca se encheu de texto. Eu me lembro quando eu cheguei na casa de recuperação. Meu sonho era poder deitar numa cama. Meu sonho era poder tomar um achocolatado assistindo Sessão da Tarde. Olha aí, Olha que loucura, irmão. 15 anos de rua. E 5, não é ladrão não, viu? Tem gente que chega na casa de recuperação e fala: ai, mano, eu fui bandido, tá ligado? Fui do PCC, CPP, SRC. Foi nada, irmão, roubava Amaral, roubava Butichão, Psico. Eu era um desses! E eu falava: Deus, eu queria tanto assistir Sessão da Tarde, dormir na minha cama e tomar um Nescau gelado, mineral quente. Mas não tinha como realizar isso. Meu pai havia morrido, minha mãe havia me colocado para fora de casa. A minha família tremia só de ouvir falar do meu nome. Mas um dia aqui dentro desse lugar, nessa terra que eu estou pisando, Deus me disse: não saia daqui! Usou um profeta, ele pisou nesse terreno e veio que nem pipoca assim. Eu disse: epa, lá está tão louco. Lá veio o louco, já até virei as costas, porque não estava muito crente não nessa época. Ele veio, colocou a mão na minha cabeça e disse assim: assim te diz o Senhor. Eu disse: fala. Não saia desse lugar até Deus determinar, porque o que Ele vai fazer na tua vida é maior do que você pode entender hoje. É muito grande. Aleluia, Deus! Presta atenção aqui. Eu vou terminar. É que tem uma cola aqui nesse negócio que não dá mais para você.
Aleluia, Deus. O diabo ouviu, levantou um endemoniado aqui dentro. Ele olhou para minha cara e disse, mano, eu não vou com a tua cara, tá ligado? Eu falei, e aí, meu irmão? Tudo bem. Não precisa se apaixonar por mim, porque eu sou bonito, mas é o seguinte, não sou gay. Falei nada disso, né, irmão? Só olhei para a cara dele, tinha 15 dias. Diga comigo, 15 dias. 15 dias. Não, 15 dias, que você recupera em 15 dias aqui? Ele olhou na minha cara assim, fez assim, ai, mano, não vou com a tua cara, e pô! Meu nariz, que já não é muito bonito, quebrou, o sangue escorreu, a camisa eu torcia, e quando eu me ajoelhei no chão, na hora eu disse, eu vou rasgar ele, eu vou comer o pescoço dele, eu vou comer o coração e o rim desse cara, meu. Esse cara está pensando que é o quê? Na rua não levava desaforo, chega aqui na casa de Deus, está me tirando, o diabo começa. Sim ou não? Como é que diz assim, Marcelo? Sim ou não? Não é assim? Aí quando eu estava deitado, o capeta, quando vê que a gente está ouvindo a voz de Deus, ele manda mais um enviado, né, irmão? Aí o enviado vem no meu ouvido e diz assim, aí, mano, se quiser eu vou lá no quartinho, pego o facão e nós corta ele, pica ele no meio. Eu disse, viu? Quando você começar a ouvir a voz de Deus, vai vir o filho do cão e dizer assim, vai lá, mano, o monitor está te tirando. Olha aí, ó. Pastor Eduardo está te tirando, ó. Ele é incentivado pelo cão. E o Espírito Santo de um lado, e o diabo do outro. E Deus me disse assim, hoje eu te dou a oportunidade de ser liberto desse espírito de malandragem, de criminalidade, de bandido que tem dentro de você. Esse espírito da rua, eu vou tirar. Se você deixar, eu tirar. Levanta. Meu Deus. Abraça ele e diz, me perdoa se eu te fiz alguma coisa. Eu disse, não. Sou bandido. Não vou fazer isso. E Deus disse assim, eu te dou a oportunidade. Eu calculei e vi que a minha vida não valia nada. E que tudo o que eu havia conquistado era frustração, choro e derrota. E eu disse como Pedro disse a Jesus, para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de salvação e vida eterna, para onde eu vou? Eu levantei e abracei aquele homem, o demônio que estava sobre ele saiu. E ele ficou 15 dias chorando aos meus pés, dizendo, você é o meu melhor amigo, eu te amo, eu não sei por que eu fiz isso, eu não lembro disso. Glória a Deus. Quando o diabo descobre a tua chamada, quando o diabo descobre que Deus tem um projeto na tua vida, ele começa a trabalhar para destruir esse projeto. Satanás com 15 dias queria me tirar da casa. E que não, se eu tivesse ouvido a sua voz, eu não seria pastor, eu não teria 2 igrejas, eu não teria um carro, eu não teria minha família, eu não teria minha esposa, eu não teria minha filha, eu não teria o Espírito Santo, e eu não teria usado por Deus. A primeira glória, Deus, o seu sonho. A segunda coisa. Eita glória, aleluia. Aleluia. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandiosas coisas por este povo. Olha, presta atenção, o povo de Israel era visto como um povo miserável. O povo de Israel era visto como um povo desgraçado. O povo de Israel era visto como um povo escravo. O povo de Israel era menosprezado. Todo mundo dizia, eles clamam a um Deus que não os ouve. Eles invocam um Deus que não responde às suas orações. Quantas pessoas estão apontando o dedo para você e dizem assim, você dá o dízimo, você vai na igreja, você faz campanha, você jejua, larga esse Deus, porque esse Deus não pode te livrar. Quantas vezes eu estava aqui, pastor Eduardo, pastor Jaci, meu amigo, eu te amo, encostado num tronco como esse, e pessoas crentes
vieram até mim e diziam assim: vai trabalhar, vagabundo. Você já está quase 2 anos nesse lugar, toma vergonha na tua cara. Você fala bem, você tem uma postura, você pode trabalhar, deixa de ser vagabundo, quer ficar aqui comendo de graça, bebendo de graça, vai trabalhar. E aquilo mexia na minha cabeça, aquilo trabalhava de uma forma terrível dentro de mim, e quando eu ia me deitar, o Espírito Santo dizia: calma, eu estou trabalhando, deixa eu fazer, eu te chamei para coisas diferentes. Eles não entendem, nunca vão te entender, mas quando eu te colocar lá, aonde eu tenho preparado, eles olharão e dirão: como foi que aconteceu isso? Como foi que aconteceu? Oh, Senhor, aleluia. É o reconhecimento externo. A minha avó olhava para minha mãe e dizia assim: Marilza, larga este Deus, porque o teu filho já faz 20 anos, você ora por ele há 20 anos, toma vergonha na cara, para de levar dinheiro para o pastor, para de dar o dízimo, para de ficar empanhada dentro da igreja, deixa de ser Bíblia, deixa de ser fanática, larga este Deus, porque aquele é um desgraçado miserável, que não tem mais certo. Olha o que Deus fez, olha o que Deus fez, olha o que Deus fez. Senhor da glória, aleluia. Me ajuda. Maravilha, papai. Ô, meu filho, me ajuda. Deus de glória. Eu poderia apontar o dedo e dizer assim: lembra o que vocês falaram que eu era? Mas não precisa. Deus é fiel. Deus mesmo faz tudo isso. E quando eles deitam a cabeça no travesseiro, a Bíblia diz que como brasas vivas ardem, e eles me ligam para pedir perdão. Deus tremendo. É, pai. Aleluia, Deus. Poderoso. A terceira coisa que Deus vai restaurar Profundo, hein? é o milagre dentro de você. Você ora, você canta, você pula, você até fala a língua estranha, mas quando Deus fala que vai fazer, você se tranca e diz: não, como eu? Quando diziam assim, me pararam, um profeta me parou na frente daquele banheiro e disse assim: tu és Pedro, te separei para ser coluna, e tu és pastor de ovelhas. Eu olhei e disse assim: mas como? Eu não tenho uma cueca para usar. O sapato que eu uso é doação. A camisa velha que eu tenho foi doado. Olha. Eu não tenho nada. A minha família não quer saber de mim. Eu não tenho casa, não tenho dinheiro, não tenho profissão, não tenho faculdade. Não estudei. Sempre fui um nóia na rua. E Deus falava, e toda vez que Deus falava, eu não acreditava. Terceira coisa que Deus vai restaurar dentro de você é que você vai começar a acreditar. Você vai começar a acreditar no que Deus te promete. Tem tanta gente hipócrita que dobra o joelho e diz assim: eu sou verme, eu sou pó, eu sou cinza. Deixa de hipocrisia. Jesus não morreu por verme, Jesus não morreu por cinza. Você é importante para Deus. Ele vai morrer por você. É o diabo que quer fazer você perfeito no lugar. Mas para Deus, você tem valor do sangue. Oh, Rei da glória, aleluia. A quarta coisa está escrito no versículo de número 4: Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto ou no Negueb. Para quem não sabe, o Negueb é uma região montanhosa no sul de Israel. Há uma época que neva em Israel. A neve cobre o pico dos montes. Mas numa outra época faz 50 graus. Diga comigo, 50 graus. 50 graus. Na sombra, quando o teu irmão está assim, acorda, 50 graus na sombra. E quando a terra está rachando, quando o calor já é intenso, quando o calor se aguenta mais, sabe o que acontece? Aquele sol de 50 graus começa a derreter o gelo da montanha do Negueb e começa a descer rios de águas frescas e cristalinas que banham a terra. Sabe o que vai acontecer no teu deserto? O sol vai
aqui nesse portão, até quase a vaquejada, eu não murmurava, não abria minha boca, mas eu ia dizendo: Deus, por favor, muda a minha história, muda a minha vida, muda, Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu falava: Deus, me dá uma esposa, Deus, me dá uma família, Deus, me dá uma casa, Deus, por favor, eu te suplico. Enxugava as minhas lágrimas, enxugava os meus olhos e entrava para dentro da casa, sambando, dançando, e os alunos brincavam comigo, e eu dizia: tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, mas dentro de mim estava quebrado, estava rachado, todo mundo ia embora, todo mundo ia para casa, e eu dizia: por que eu tenho que ficar sozinho? Um dia eu fui naquele Getsemane, eu disse: Senhor, eu estou cansado. Se o Senhor quiser que eu viva aqui nem Paulo, eu vou viver. Se o Senhor quiser que eu não tenha família, eu não vou ter. Se o Senhor não quiser me dar nada, eu não vou ter. Mas uma coisa eu faço: eu não vou te deixar jamais. Se ficar aqui mais 50 anos, eu fico. Isso aqui está também no meio do nada. Você acredita se você quiser. Não quiser, vai para casa vazio e seco. Estou nem aí. A oportunidade está sendo dada hoje. Deus bradou no meio dessas águas: a partir de hoje, eu vou te dar casa, vou te dar esposa, vou te dar filho, vou te dar um salário, vou te dar carro. Sabe por quê? Você chegou ao ponto que eu queria. Você chegou ao que eu queria. Dependência total de mim. Não deu 2 meses, Eduardo. Pastor presidente do Ministério de Filadélfia, ela entra aqui, olha pra minha cara. Minha avó diz que quem tem cara é cavalo, né? Olha pro meu rosto, diz assim: você vai ser pastor lá no Parque das Bandeiras. Eu disse assim: ser pastor está endemoniado. Noia, psico, nem me conhece. Ele falou: Deus falou comigo, irmão, não sei quem é mais doido, se sou eu, se sou ele. Eu não acreditei. Chegou no final do ano, ele disse assim: olha, o final do ano está chegando, eu tenho que te consagrar, você vai ou não vai? Eu disse: Jesus. Falei com o Eduardo, fica aqui, fica aqui, fica aqui. E Deus cutucando: vai, chegou a tua hora, a porta se abriu, eu vou fazer algo na tua vida. E eu dizia: eu quero ficar, Senhor, eu quero ficar. Só Deus sabe, Arnaldo, quanto eu queria ficar. Aleluia! Mas Deus falou: vai. Aleluia! E ontem eu estava na igreja, assim, nós fizeram um circo. Começaram a rodar, e uma mulher lá de Minas Gerais pôs a mão nas minhas costas assim: não se acostuma não, porque eu estou fazendo as suas asas crescer, tu vai voar ainda mais. Prepara a porque o que eu comecei está só. Aleluia! Aleluia a Deus. Aqui tem a última coisa: colheita. Olha o que diz o versículo: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que está chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus frutos. Depois de 70 anos, o povo voltou para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, a terra estava 70 anos queimada, destruída, acabada. Eles trouxeram só uma coisa: a semente. A única coisa que Deus não te deixa sem é semente. Alguns comem a semente e vivem miseravelmente. Outros plantam para colher semente. Um olhou para o outro e disse assim: busca a ferramenta, vamos plantar a semente. O outro olhou e disse assim: não tem ferramenta, não tem arado, não tem picareta, não tem enxada, não tem nada. E eles começaram a chorar. E um deles teve uma ideia: vamos nós mesmos prepararmos a terra. E eles se ajoelharam no chão. Vou ajoelhar aqui para vocês verem. Eles ajoelharam no chão. E a desgraça era tão grande, o sofrimento era tão grande, que eles começaram a cavar com as mãos, sujando as suas unhas, rasgando os seus dedos. E o desespero era tão grande que eles jogavam a semente. E as lágrimas eram tão intensas
não tinha água para jorrar, a seca era intensa, não havia poços cavados. Jerusalém estava destruída. E as suas lágrimas começavam a cair. Aleluia. E as suas lágrimas. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Põe a mão. Não tem ferramenta. Não tenho condições. Eu não sei pregar. Eu não tenho dom. Eu não tenho mãe. Eu não tenho pai. Eu não tenho nada. Mas Deus te dá a semente. Mas eu não tenho nem água para regar. Começa a chorar. E regar com as suas lágrimas. Aleluia a Deus. Deus de uma tal forma que começou a gerar. Começou a crescer. Ó, a semente, ninguém vê o seu processo. Já chorei tanto e nada acontece. Você pensa. Sabe por quê? Porque ninguém vê a semente dentro da terra. Quando você menos esperar, ela faz assim, ó. Aleluia a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Processo de ida. Processo de volta. Começa chorando. E volta sorrindo. Aleluia! Vai chorando! E volta com os peixes. Ah, não! Eu não podia ter filhos. E a minha esposa, 22 anos de idade, eu já com 38. Tenho 39 hoje, vou fazer 40 o ano que vem. 20 anos de rua. Desde os 12 nas drogas. 5 litros de cachaça. Se você não quiser acreditar, não tem problema. 5 litros de pinga por dia. Com hepatite C, tomava baque na veia, com água de privada. Peguei doenças incuráveis, como hepatite C crônica, toxoplasmose, a doença do rato, do pombo, porque eu dormia debaixo de tudo qualquer tranqueira e comia comida da rua, do lixo, rasgava saco de lixo. Talvez você olhe para mim e diga, não acredito. Mas Deus fez. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.